Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Vem aí, Beleza Sem Rótulos, com Marcela Gouveia. 15 minutos de beleza. Dicas, tendências e muito mais sobre beleza, sem rótulos, sem padrões. Beleza Sem Rótulos. Beleza Sem Rótulos. Olá, você que está nos acompanhando aqui na Guardiã da Notícia. Eu sou a Marcela Gouveia com o nosso quadro Beleza Sem Rótulos. 15 minutinhos para a gente debater sobre esse assunto delicioso que é a beleza, saúde e bem-estar. E por falar nisso, vocês viram o último bafafá? Meryl Streep e seus bíceps. Gente, esse braço, que coisa mais maravilhosa. E também tem duas brasileiras belíssimas que também estão bombando e que estão com o corpo belíssimo. Temos a Mariana Ximenes para mostrar. Temos. Gente, olha este corpo. E outra maravilhosa, e a Grazi Massafera? Coloca esse corpo pra gente. Temos, produção? Isso. 3 mulheres. Mary com 75 anos, isso, 75 anos. A Ximenes e a Massafera com 42 anos, mulheres maduras, com corpos belíssimos, saudáveis. E é isso que eu quero debater hoje com vocês aqui. E como nossa convidada do dia, eu trouxe para vocês a Diana Philipsen, que é personal trainer, inclusive já foi minha personal, amo de paixão. Diana, obrigada. É um prazer estar aqui. A gente vai falar da mulher madura hoje, então. Vamos. E para a gente entender um pouquinho sobre essas fotos que a gente mostrou pro pessoal, a gente tem que falar sobre muitas coisas que acontecem com o amadurecimento da mulher. Sim. Porque o organismo, ele muda, muito. Muda treino também, creio eu, você vai explicar um pouquinho pra gente. Conta um pouquinho você como personal e futura Nutri, o que a gente pode esperar dos 40 a mais, Diana? Bom, 40 a mais não é um assunto muito comum se discutir nessa faixa etária, mas existe o que nós chamamos da perimenopausa, né? Uhum. E ele vai acontecer aí, vai começar entre 40 a 45 anos, começa a dar sinais, isso muda de mulher para mulher, mas basicamente isso. Acontece que nesse período a gente começa a sofrer oscilações hormonais muito fortes. Sim. E vários sintomas em relação a isso, e um deles é a dificuldade de ganhar massa muscular. Aquela dieta que você fazia antigamente quando era mais nova dava super certo em uma semana, agora não é mais assim. Aquela alimentação que você tinha meio desregrada e dava tudo certo, agora já não é mais assim. Então você entra numa fase que você vai ter que começar a criar saúde. Não é simplesmente viver de uma maneira mais saudável, não. Agora você vai ter que se preocupar em criar saúde. Uhum. Até mesmo pra gente envelhecer com a saúde, né? Exatamente. Porque o que o pessoal não sabe, eu queria que você explicasse, é que ter músculos vai muito além do que você ter um corpo bonito, do que você ser a gostosona, o gostosão. A gente atrela o músculo hoje, a gente tem vários estudos, hoje já se fala muito sobre isso. Saúde, bem-estar. Exato. O que acontece é que a partir dos 35... a gente começa a ter uma queda muito grande, começa a ter uma queda de massa muscular, a gente começa a perder massa muscular. Então é importante, até os 35, você se preocupar em fazer essa reserva, que é criar músculos. A partir dos 35, você começa a perder essa massa muscular. E aos 40, com a chegada dessa fase para a mulher, isso potencializa muito. Então fica mais difícil de você criar músculos, e você vai perdendo de uma maneira mais acelerada. Então, uma das maneiras de você prevenir isso é musculação. Não tem outro caminho. E você acha que a musculação ela é diferente? Você quando tem... Eu sei que você tem alunas de todas as idades. É diferente você fazer um treino, montar um treino, acompanhar um treino com a tua aluna de uma menina de 20 anos e de uma mulher dos seus 40, 50 anos? Qual que é a diferença? A menina de 20 anos,
Se você der eu brinco isso, né? Falar, agacha 3 vezes e tudo dá resultado. E é assim, né? Não, óbvio que não são 3 vezes. Mas é muito mais fácil você ver acontecendo no corpo dela muito mais rápido do que uma mulher de 40. E essa menina de 20, ela não precisa se preocupar muito com a alimentação. Deveria, porque a alimentação ela não está baseada só no que você come, você está criando hábitos. E esses hábitos, você tem hábitos ruins aos 20, você vai carregar ele para os 40. E aí lá nos 40 ele vai te dar problema. Sim. Então o que acontece é que a mulher dos 40, você precisa realmente focar na progressão de carga, no aumento da massa muscular e acompanhar. Então, as minhas alunas, eu nem me preocupo tanto quanto que ela tem de gordura no corpo. A minha preocupação é quanto ela tem de massa músculo-esquelética, porque é isso que eu quero ver crescer. Porque no processo de ganho de massa muscular, você perde gordura. Agora, se você vai só num processo de perder gordura, não necessariamente você vai ganhar massa muscular. Uhum. E quando você falou de saúde, o principal é, a massa muscular é como se ela fosse uma armadura para várias coisas. Uhum. Então, o músculo, ele controla a glicemia, ele controla o açúcar do seu sangue. E aí, o que é o açúcar no sangue da criança? Eu postei recentemente, né? TDAH. Uhum. O que é o açúcar no sangue? Diabetes. O que é o açúcar no cérebro? Doenças neurodegenerativas. Uhum. O que é o açúcar no fígado? Então, o açúcar realmente ele é um grande vilão. E quem controla esse açúcar? O músculo, ele suga para ele precisa disso para a sobrevivência dele também, para fazer o metabolismo dele. Então, ele controla o índice glicêmico, ele controla o açúcar do sangue, tá? Então, ele vai te prevenir de doenças, as 4 que mais matam. Doenças neurodegenerativas, câncer, diabetes e cardiovasculares. Esses 3 exemplos que nós mostramos aqui, dessas 3 belíssimas, se a gente pensar, então, alimentação e treino, gente, agora eu vou falar real. Odi, você acha que ali é só alimentação e treino? Você acha que tem que ter essa suplementação? Como que funciona isso com esses 40 a mais? Porque é o que você falou, quando a gente está com 20, 30 anos, se a gente treina e come mais ou menos, a coisa anda. Quando a gente está com os nossos 40 a mais, é difícil treinar, é difícil se alimentar se você já não veio do passado com uma alimentação regrada. Como que seria hoje, então, esses 40 a mais? Existe alimentação? Existe o treino? O que mais pode ser feito? O músculo, você ganha ele, você precisa se preocupar com alguns pilares. Ganhar massa muscular não é só você ir na academia e romper fibra. Você precisa ir na academia e romper fibra, mas você precisa se alimentar e dar um aporte de proteína para repor essa fibra e para fazer ela crescer. Você precisa hidratar, porque o músculo ele é também parte água e as reações químicas, até para a construção do próprio músculo, acontecem na água. Então a água ela é super importante. Então quando você vê as pessoas, elas não têm uma hidratação adequada para o peso delas. Controle de estresse, que é o que a gente vive hoje. Então você precisa ter uma rotina de sono. O sono ele também é importante, porque quando você está dormindo, é quando vai fazer toda essa reposição, é quando o seu corpo vai fazer ele vai fazer a limpeza e vai reconstruir o que precisa. É no sono. Tá. Antes de chamar as perguntas, é uma dúvida minha mesmo. Então, vimos esses 3 exemplos, só que eu posso estar um pouquinho fora aqui, né? Mãe, acabei de virar mãe, mas eu não via esses corpos, essas mulheres, dessa maneira. E eu achei que foi um curto período de tempo que elas alcançaram esses corpos. Vou jogar a bomba para você. Como que se chega nesses corpos? Para quem está nos ouvindo aqui na Guardiã da Notícia, na nossa multiplataforma, eu queria que você conversasse com essas mulheres que estão nos escutando. Este corpo perfeito, chegar nesse curto período de tempo, isso existe mesmo, Di? Eu não sei o período com que elas chegaram, isso eu não consigo e não dá para falar. E não dá para negar que hoje muitas pessoas estão tomando o que a gente chama de bomba, também estão fazendo isso. Eu sou de acordo com isso? Não sou. Porque tem uma bandeira que eu levanto que é health span, é você viver, não só viver mais, mas é você viver melhor. E tudo que você coloca, todos os aportes que você faz, remédio, bomba, tudo isso você vai ter um preço a se pagar lá na frente, não vai achar que não, né? Então, assim, eu poderia estar com um corpo super incrível também,
né? Se eu começasse a ir por esse caminho, porque é mais fácil. É mais fácil. E eu não vou falar pra você que eu nunca pensei. Óbvio que eu já pensei, né? Tipo, você tá lá no meio, você tá vivendo com um monte de gente e tal, então você fala assim, pô, eu também quero. Né? Eu também... E eu sou personal, e daqui a pouco nutricionista, eu sou a vitrine do meu trabalho. Sim, sim. Só que mais do que isso, eu sou a vitrine de como fazer chegar isso de uma maneira saudável, que é com alimentação e que é com treino. Em pouco tempo, depende da dedicação, depende da condição do corpo. É possível, assim, é possível. Se a pessoa se dedicar, se ela pegar e procurar profissionais e ela fizer exatamente o que esses profissionais estão dizendo para ela fazer, ela vai chegar num corpo legal, ela vai alcançar um bom resultado, se ela tiver tempo disponível. Por que eu trouxe isso? Porque o pessoal escuta a gente, vê essas imagens e acha que é fácil de chegar e o caminho mais curto. Não é fácil, mas também não é impossível. E também não é difícil. É muito louco falar isso. É disciplina, é você querer fazer acontecer. Perfeito. Então vamos para o nosso quadro Fala Mulherada, que eu sei que nós temos perguntas. Vamos soltar a primeira pergunta aqui para a Di? Olá, boa tarde. Me chamo Nayara Alves, moro em São Paulo, tenho 33 anos. Estou grávida de 5 meses da Antonella e gostaria de saber qual a indicação, uma orientação para um pós-parto para não acontecer de ter uma depressão pós-parto. Pois é, Di, porque... Vamos lá, vou dar meu exemplo aqui. Fala, quero que você fale o seu. Eu treinava antes de engravidar, eu continuei treinando na minha gravidez. No final da gravidez, eu tive que interromper o treino por questões da gestação. Me corrija se eu estiver errada. Eu tive a depressão pós-parto, eu sei que tem toda uma questão hormonal envolvida, tem um histórico familiar também envolvido, de tudo que a gente presencia na gestação. Mas, você acha que talvez a minha depressão, ou como a Nayara perguntou, como não chegar nessa depressão pós-parto, a atividade física, durante essa gestação, toda a gestação, se liberada pelos médicos, você acha que isso vai ajudar na depressão pós-parto? Eu acredito que sim, talvez ela não potencialize tanto. Não tem como você... Eu não posso dizer aqui para você que vai evitar, porque é hormonal, né? São condições hormonais que a própria gestação traz, né? Então, ao mesmo tempo que você estava, eu também tinha uma aluna que foi a mesma coisa. Ela treinava comigo, aí ela continuou treinando, daí ela foi até o finalzinho, assim, acho que as 2 últimas semanas só que ela parou de treinar e voltou a treinar depois que foi liberada pelo médico. Mas também teve, né? Também ela teve questões, assim, enfim. Não dá para evitar muito, né? É hormonal. Mas eu acredito que você sentir que você tem um suporte ali nessa questão, porque mulheres vaidosas também tem isso, né? Você vê o seu corpo mudando. Então, mulheres, se você tem um acompanhamento, você tem um suporte, tem a sensação de tipo, tá bom, não tá dos melhores, mas eu tô aqui com o meu suporte, com quem eu confio e eu sei que eu vou, né, sair dessa, eu acredito que ajuda também. E também a questão toda da liberação hormonal, tudo essa parte hormonal que a própria atividade física ela ajuda. E até no pós-parto, lógico, quando liberado pelo médico, o exercício físico ele é muito bem-vindo. Não só por conta da saúde, vou falar do físico, mas da saúde mental também. Pra essa mulher que acabou de virar mãe, não sabe esse mundo, tá com o corpo esquisito. Ela não sabe quem é. Exatamente. Ela tá buscando aquela mesma pessoa do passado e ela não tá encontrando, né? Ela é uma nova pessoa. O exercício físico é um meio de trazer ela de volta. É algo familiar dela, né? Algo que é familiar dela. Então ela se agarra um pouco ali naquela questão de tipo, tá, eu tô tentando reconhecer um monte de coisa, mas isso aqui é familiar. Perfeito. A gente tem mais pergunta. Fala, mulherada. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Camila Alves, sou do bairro de Perdizes, tenho 36 anos e eu gostaria de perguntar qual a importância de envelhecer com músculos. Di, a gente acabou falando um pouquinho sobre isso, no começo. Né? Mas vamos falar aqui novamente e focar nessa questão de ter músculo. Você tem saúde, você consegue se movimentar melhor, você consegue, vamos pensar aí num idoso, você consegue pegar algum objeto que caiu no chão com segurança,
você consegue se locomover, é isso mesmo. É isso. E aí, se você for parar para pensar, quando a gente pensa em envelhecer, a gente está pensando nessa pessoa de 60, 70 anos, e na verdade não. Quando você pega uma pessoa sedentária com 35, ela está trabalhando com dor. Ela não consegue ficar sentada, e aí ela se torna uma pessoa menos produtiva, né? Então o músculo está diretamente ligado à saúde. Tá completamente, né? A estrutura do seu corpo, o bem-estar e você conseguir desempenhar suas funções do dia. Então, por exemplo, eu tenho muitos alunos que são médicos e alguns cirurgiões, e cirurgião às vezes fica 8 horas de pé fazendo uma cirurgia. Aquela pessoa que está recebendo a cirurgia, ela depende completamente da capacidade física daquela pessoa de se concentrar, de estar em pé. Imagina se começa a sentir dor com 4 horas de cirurgia e ainda são 8 horas. Então está muito ligado com o seu desempenho profissional, inclusive. Você também, você está ali desempenhando, se você vai sentindo dor, quer dizer, você não consegue trabalhar, exato, é isso aí. Bom, o que eu quis trazer com esse quadro, com a nossa convidada, com a Diana, é mostrar para vocês que a questão do exercício físico, de corpos bonitos, vai muito além do que se olhar no espelho e se sentir confortável com a sua imagem. O que eu quero passar para vocês é que o exercício físico hoje é saúde, é envelhecer com saúde, é isso que nós falamos agora, poder fazer seus movimentos, sua rotina, poder acompanhar seu neto, seu filho, e que vocês pensem com muito carinho que não é só o corpo, é a sua saúde, é o seu envelhecer bem, é isso, Di? É isso mesmo, criem músculos. Se você tiver oportunidade, se você tiver tempo de fazer uma única coisa, o que eu digo, eu tenho tempo de fazer uma atividade física, qual que eu faço? Musculação. Hoje, musculação, para mim, é o que está no topo da lista. Aí depois, se tiver mais tempo, vai fazer um esporte. Isso. Mas musculação, criem músculos, porque isso vai ser primordial na vida de todo mundo. E mulherada, musculação é o que vai emagrecer, tá? Não fica se matando no cardio, não. Di, queria agradecer sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, você sabe que eu te amo de paixão. Muito obrigada. Estou muito feliz de você participar do nosso quadro. E se vocês tiverem perguntas também, ficou alguma coisinha aí no ar, vocês vão ter acesso à Diana, a gente coloca o Instagram dela para vocês. E se você perdeu o nosso quadro desde o começo, você consegue acompanhar nas nossas multiplataformas, aguardandanoticia.com, e eu te espero no nosso próximo programa com um tema bem legal. Beleza masculina. E aí, como é que anda essa rapaziada? No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso.
Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.